Olha para o teu irmão e fala assim para ele: grandes coisas o Senhor tem para nós em 2025. Quem crê nisso, dá um glória a Deus e aplauda Ele, amém? Glória a Deus. O primeiro evento que nós iremos fazer no ano de 2025, algo que tem queimado no meu coração há muito tempo, é a respeito dos jovens, amém? Então nós iremos fazer um movimento jovem aqui no começo do ano, em nome de Jesus, amém, igreja? Tentar atrair todos os jovens da cidade, das igrejas, fazer uma programação aqui na sexta e no sábado. E é na programação principal do sábado eu queria trazer o Tiagão aqui para poder ministrar o louvor e pregar aqui para os jovens, amém? Quem sabe quem é o Tiagão? Glória a Deus. Tem uns que nem sabem. Mas é um grande homem de Deus, um testemunho muito forte. Abra a palavra do Senhor comigo. Livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 19, versículo 1. Quem for achando vai dando um glória a Deus. Atos, capítulo 19, versículo 1. Quem achou, dá um glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor na minha Bíblia e na sua. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, responderam. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. E Paulo disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. E ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Alguns deles, porém, se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e os aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Sevá, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, um espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Olha para o outro e fala assim: quem é você, irmão?
Só até aí. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Amém, igreja? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma noite em tua casa e poder, Senhor, proclamar o teu evangelho, poder pregar a tua palavra, receber a tua preciosa palavra. Por isso te pedimos, Espírito Santo de Deus, fale conosco, Senhor, nessa noite, fale ao nosso coração. Não viemos aqui, Senhor, buscar aquilo que queremos, mas nós estamos aqui, Senhor, para buscar aquilo que precisamos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu me reduzo a zero. Que somente o Senhor cresça, Pai, e o Senhor apareça, Senhor, em nome de Jesus. Me perdoe dos meus pecados, me perdoe das minhas falhas, Senhor. Usa a minha vida nessa noite como um canal de bênção. Obrigado, Senhor. É assim, Pai, que nós oramos. Te agradecemos, Senhor, crendo, Pai, sempre na certeza da vitória, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor aí no seu lugar, amém? Se é para Jesus, você pode aplaudir melhor, meu irmão. Glória a Deus. Hoje nós iremos falar sobre autoridade. Repete comigo, autoridade. Fala novamente, autoridade. Esse texto, o qual nós lemos, fala de uma passagem do apóstolo Paulo sobre o povo de Éfeso. Ali, Paulo se apresentou como um apóstolo do Senhor, juntamente com alguns discípulos. Vou dar apenas um spoiler aqui a respeito desse texto. Ele chegou a esses discípulos e disse: olha, vocês foram batizados pelo Espírito Santo. Muitos deles, todos eles ali, praticamente os 12, disseram: olha, nós nunca nem ouvimos falar no Espírito Santo. E Paulo os questionou dizendo: mas vocês foram batizados como? E aí eles explicaram: nós recebemos o batismo de João. E Paulo retrucou dizendo: então vocês receberam apenas o batismo do Espírito, o batismo do arrependimento, e não do Espírito Santo, que vem através de Jesus. E naquele exato momento a Bíblia diz que Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados, começaram a falar em outras línguas, começaram a profetizar, enfim. A Bíblia descreve que naquele exato momento Paulo, juntamente com aqueles 12 discípulos, com aqueles homens, se dirigiram à sinagoga para que eles pudessem proclamar o Evangelho de Cristo. Só que aquilo que Paulo pregava, meu irmão, era loucura, confrontava os religiosos. A Bíblia diz que naquele exato momento, enquanto Paulo pregava, muitos dos que estavam ali viraram as costas e foram embora, começaram a se dispersar, porque que evangelho é esse que você está pregando? Aqui, na verdade, sobre esse ensinamento, meu irmão, há uma diferença entre o judeu ortodoxo com o judeu messiânico. Paulo era um judeu, foi escolhido por Jesus, teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Amém, igreja? Todos aqui já sabem um pouco dessa palavra. Se você não sabe, eu te dou um conselho: participe da escola bíblica. Amém? Que ali você vai aprender. Paulo era um judeu, mas um judeu messiânico, aquele que proclamava a palavra de Cristo. Amém, igreja? Agora já o judeu ortodoxo, até hoje, eles creem que Jesus foi apenas um profeta. Eles aguardam ainda pela primeira vinda de Jesus, pela primeira vinda do Messias. Ou seja, mas Paulo pregava um evangelho que os confrontava. É por isso que a Bíblia diz que muitos se dispersaram, porque a religiosidade os impediam de receber o verdadeiro evangelho. Amém, igreja? Todos estão entendendo? Abaixa só um pouquinho o meu PA, que eu estou me escutando mais aí fora, por favor. Naquele exato momento, Paulo se retirou,
com os seus discípulos, e a Bíblia diz que Paulo continuou a ensinar por mais 2 anos aqueles discípulos. Ele continuou a fazer homens que pudessem dar continuidade naquilo que ele estava pregando. Porém, existiam alguns judeus naquele lugar que gostava de fazer exorcismos, invocar ali, manifestar por invocação e expulsar demônios. E a Bíblia diz que existia um homem que era um sumo sacerdote que vivia dentro daquela sinagoga, que vivia por uma religiosidade. Um dos que havia virado as costas no momento em que Paulo pregava, ele tinha 7 filhos. E a Bíblia diz que por religiosidade aqueles homens viram um homem, uma pessoa endemoniada, e quiseram expulsar aquele demônio por aquilo que Paulo estava pregando. Amém, igreja? Todos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Eles escutaram aquilo que Paulo pregava, mas eles também foram um dos que viraram as costas, mas eles reconheceram a autoridade que Paulo carregava, sim ou não? Só que, meu irmão, há uma grande diferença. Eu até coloquei hoje no meu Instagram, entre você ser um evangélico e você ser um seguidor de Cristo, sim ou não? Porque um evangélico, meu irmão, hoje você tem liberdade e livre acesso para poder entrar em qualquer igreja. Hoje mesmo, um dia como esse, quinta-feira às 8 horas da noite, se você for em qualquer igreja da cidade que estiver aberta, você vai entrar e você pode se considerar uma pessoa evangélica. Mas, meu irmão, há uma grande diferença entre ser e ter. Porque você ser, meu irmão, é uma coisa, agora você ter é outra. Você ter intimidade com Cristo é totalmente diferente do que você ser frequentador de um templo. Amém, igreja? Aqui, eles estavam realmente falando sobre algo com autoridade. Eles queriam expulsar aquele espírito imundo, aquele demônio que estava incorporado em uma pessoa, usando as palavras de Paulo. Olha só o que eles falavam, olha, no versículo 14, os que faziam isso, versículo 13, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram, repete comigo, tentaram. Isso é um posicionamento de ser, não de obter, de ter intimidade. Eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saia. Olha só, meu irmão, aonde foi o nível de ignorância e da religiosidade daqueles homens. E o mais engraçado é que no versículo 14, diz assim: os que faziam isso eram os 7 filhos de Sevá, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, repete comigo, um dia. É exatamente sobre isso que eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite. Um dia, talvez você se depare com cenas iguais a essa, e a sua autoridade será colocada em xeque-mate. Ali você vai ver se realmente você tem autoridade, se você é apenas um espectador, ou se você segue a Cristo verdadeiramente. Porque, meu irmão, você ser um cristão de dupla personalidade, uma coisa que aquilo que você vive aqui dentro é totalmente desfavorável com aquilo que você vive lá fora, isso não tem validade nenhuma no mundo espiritual. Amém, igreja? Amém, igreja? Ou seja, aquilo que você pratica aqui dentro tem que ser a mesma prática lá fora, porque a verdadeira igreja está lá fora. Amém? E olha só, um dia o espírito maligno que lhes respondeu: eu conheço Jesus, eu também sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Olha só, meu irmão,
o espírito imundo, aquele demônio que estava manifestado naquele corpo, chegou para aqueles homens e disseram: tudo bem, vocês estão invocando Jesus, a quem Paulo serve. Eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas quem é você? Que autoridade você tem para declarar que eu venha sair em nome de Jesus, sendo que nem autoridade para isso você tem? Amém, igreja? E o mais lindo dessa história, sabe qual é? Que diz assim: então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Vamos trazer um jargão para o nosso hoje. Tomou um pau, meu irmão. Tomou um sacode. Tomou uma sova. Por quê? Sem autoridade nenhuma, meu irmão. Amém, igreja? E é sobre isso que nós iremos falar. Sobre autoridade. Repete comigo: autoridade. O significado da palavra autoridade é direito ou poder de ordenar, decidir ou de atuar. Uma pessoa que obtém uma autoridade, ela tem o poder de ordenar sobre algo, ela tem o poder de decidir sobre algo, ela tem o poder de atuar sobre algo. Isso é a tradução da palavra autoridade. Meu irmão, a autoridade, ela tem três aceitações. Ou você não tem, ou você nunca teve, ou você conquista. Esse é o exemplo da autoridade. Ter o poder não é ter autoridade. Chefiar não significa liderar. Muitos têm o poder para chefiar, mas poucos têm a autoridade para liderar. Poucos, meu irmão. Porque a autoridade é um nível muito mais profundo. É algo, meu irmão, trazido das regiões celestiais, é algo conquistado, é algo dado por Deus através de uma busca e através de renúncias. Amém, igreja? Olha para o teu irmão e fala assim para ele: autoridade. Autoridade. O que o Senhor está nos colocando nessa noite é exatamente sobre isso. É a autoridade. Será que realmente, meu irmão, você tem toda essa autoridade que você imagina que tem? Ou será que você é apenas um espectador? Uma pessoa que ouve aquilo que está sendo pregado num culto como esse, lá fora você apenas pronuncia, mas você não vive nada. Porque, meu irmão, uma pessoa que tem autoridade, ela vive, ela não só pronuncia. Aquilo faz parte da vida dela. Aquilo faz parte da identidade dela, sim ou não? É isso que nós iremos falar agora, porque toda autoridade é reconhecido pela sua identidade. Repete comigo: toda autoridade é reconhecida através da sua identidade. Abra comigo, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos ler juntos. Eu não sei vocês, mas eu tento me infiltrar num versículo como esse. Eu fico me imaginando como espectador, olhando esses rapazes, tentando ser espiritual e falar: eu te repreendo em nome de Jesus a quem Paulo serve. E o bichão olhando para ele falou assim: peraí, quem que é tu, meu irmão? Quem que é você na fila do pão? Que autoridade que você tem para me poder ordenar isso? Sobre essa religiosidade que você vive? Não. Olha só o que diz. Gênesis 1, 26 assim: então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais de rebanho, sobre toda
a terra e sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. Então, Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, e encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. Amém, igreja? Aqui nós temos um claro exemplo, e nítido exemplo. Deus deu uma identidade para o ser humano e automaticamente Ele deu autoridade. Ele disse: olha, você a partir de hoje, você é a minha imagem e minha semelhança. Você é a minha criação, então eu te dou toda a autoridade para governar sobre tudo isso. Então, meu irmão, aqui tem um claro exemplo para a minha vida e para a sua, que toda a autoridade, ela é derramada através de Deus. Amém, igreja? Toda a autoridade, o que diz a palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 13, versículo 1? Que toda a autoridade é constituída por Deus. Não há autoridade que não tenha sido constituída por Ele. Então, ou seja, essa autoridade que eu e você tanto buscamos, vem através do Espírito Santo, meu irmão. Mas para que você possa identificar essa autoridade sobre a tua vida, você precisa ter um posicionamento de identidade. Você precisa reconhecer quem você é, meu irmão. Qual é a tua importância no reino celestial? O que Deus já mandou você fazer que você ainda continua não fazendo? Qual é a tua chamada, meu irmão? Você acha que Deus te chamou para poder ficar sentado aí nessa cadeira olhando para a minha cara, com essa cara de assustado? Não! Você tem uma identidade, meu irmão. Você precisa ser forjado. Você precisa ser preparado. Você precisa ser moldado por Deus. Deus não te chamou para esquentar banco, não, meu irmão. Deus conta com você, Ele precisa derramar autoridade sobre a tua vida. Você tem uma identidade, olha para o irmão e fala para ele: você tem uma identidade. E como você tem exercido essa identidade? Como você tem se posicionado com isso, meu irmão? Esses dias, na terça-feira, a gente, devido às programações que teve, não sei se foi terça, se foi quarta, foi terça ou foi quarta, aquele rolezinho lá, Luiz? Terça? Terça-feira, porque era feriado. Cara, eu estava em casa e eu vi a postagem da galera, eu vi ali uma galera, assim, um monte de jovem ali naquela praça da estação ali, né? Na praça da estação, com um violãozinho, uma roda, a galera adorando a Deus, e isso é identidade, cara. Isso é manifestar o reino de Deus. Essa galerinha ali, o mais velho, ele devia ter o quê? Uns 25? Os caras poderiam estar se prostituindo, poderiam estar numa biqueira, poderiam estar roubando, poderiam estar bebendo, poderiam estar se drogando, mas estavam numa praça adorando a Deus. Isso é identidade. Isso é buscar, meu irmão, a autoridade do Senhor. E sem espelhar, meu irmão, denominação nenhuma, placa nenhuma, porque ali tinha vários jovens de várias as igrejas, mas eles estavam ali com o único e só propósito: adorar a Deus. Isso é ter identidade, meu irmão. Isso é manifestar a glória de Deus aonde estiver. Se eu estiver na fila do banco, eu vou glorificar a Deus. Se eu estiver numa praça, eu vou adorar a Deus, porque essa é a minha identidade. Mas não, existem pessoas que procuram, eu sou mais reservado. Essa é a tua identidade, irmão. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Hoje é quinta-feira, amém? Amanhã já é sexta, estamos acabando a semana. Para quantas pessoas você falou de Jesus esses dias? Hoje é quinta-feira. Quantos versículos você leu essa semana? Quantos minutos você orou? Isso demonstra que você não tem identidade nenhuma. Você lembra o que Deus falou lá no começo?
Uma coisa é você ser e outra coisa é você ter. Ser seguidor de Cristo, meu irmão, requer, sabe o quê? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deus não está preocupado com os seus talentos. Deus não está preocupado com a tua condição financeira. Deus, Ele não está preocupado com as tuas dificuldades. Ele apenas te diz uma coisa: pegue a sua cruz e siga-me. Essa é a única ferramenta que você vai levar. Hoje até coloquei algo bem importante, engraçado. Não sei se aquilo foi um meme, o que foi. Uma senhorinha saindo da porta da casa dela. E ela falou assim para o filho: tu não vai para o culto não? Aí ele falou assim: não sei, por quê? Quem que vai pregar hoje? Quem que vai dirigir o culto? Aí ela falou: quem vai pregar é a irmã Maria, quem vai estar lá dirigindo é o irmão João. Aí ele falou assim: então eu não vou, porque eu não vou com a cara deles, porque eu não gosto deles. Aí ela falou assim: então o problema é teu, então tu não vai para o céu, porque eles vão estar lá. E é uma verdade. Às vezes existe isso dentro do nosso meio, meu irmão. Eu não vou ali porque, sabe, aquele irmão, eu não vou com a cara dele. Então tu não vai para o céu, meu irmão, porque ele vai estar lá. Eu não frequento lá porque aquele irmão também frequenta. Então, e aí? Ou seja, você está querendo padronizar os costumes mundanos dentro daquilo que é de Deus? Se você não se dá, se você não se bate, vai lá e se resolve, irmão. Ô irmão, é o seguinte, eu não vou com a tua cara. Não bato, meu irmão, não sei, cara. Eu não sei o que acontece, mas eu estou aqui para me acertar. Vamos trocar uma ideia aí, não sei o que aconteceu, preciso te dar um abraço. É isso. É isso, irmão. Agora eu não frequento, eu não vou, porque ele vai estar lá, ou porque ela vai estar lá. Olha para o outro irmão e fala assim para ele: se converte, irmão. Vai se converter. Volta à essência do primeiro amor. João capítulo 15, versículo 15. Já não os chamos de servo, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu tenho os chamados de amigo, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi e os designei para que vão e deem muitos frutos, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Sabe como se chama isso? Autoridade. Pastor, por que eu oro? E muitas das vezes eu sinto que não fluiu aquela oração. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O que a Bíblia diz sobre autoridade e identidade? Se você vier trazer a sua oferta no gasofilácio e lembrar que você tem algo de diferença, alguma indiferença com o teu irmão, o que Jesus fala? Pegue a tua oferta, vá primeiro se acertar, depois você volte e coloque a sua oferta sobre o altar. A autoridade, meu irmão, é muito mais profundo do que você imagina. Sabe por que você sente que as suas orações não são ouvidas? Porque está faltando autoridade em você. Deixa eu te perguntar uma coisa, jovem. Como que é o seu tratamento com seu pai? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como que é o seu tratamento com a sua mãe? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como que é o seu tratamento com a sua esposa? Como que é o seu tratamento com o seu marido? Como que você se relaciona com os seus filhos? Sabe por quê, meu irmão? A verdadeira identidade, ela começa, sabe aonde? Dentro da nossa casa. Se você não souber ter autoridade dentro da tua casa, meu irmão, em vão é aquilo que você faz na casa do Senhor.
Se o teu filho não vê você como autoridade, esquece, meu irmão. Você não vai ter autoridade em lugar nenhum. Sabe por quê? A autoridade é totalmente diferente de autoritário. A autoridade, ela se conquista, sabe como? No silêncio, através das atitudes. A verdadeira autoridade se conquista no silêncio. Abra comigo, Mateus capítulo 7, versículo 18, já estamos caminhando para o final. Olha aqui o chão para você ver, estou pingando, irmão. Ah, porque não é você que está pregando aqui, suando que nem uma vaca no brejo. Pega um pouquinho de água para mim, amor, por favor. Mateus 7, 18. Olha o que Jesus fala. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês vos vai reconhecer, meu irmão. A autoridade ela é reconhecida pelos frutos. É através daquilo que ela se posiciona, o que ela vive com Deus. Isso é autoridade. Isso se chama autoridade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu nem ia falar isso, mas eu vou falar. Fala ou não fala? Essa semana eu recebi uma mensagem no grupo lá do Conselho dos Pastores. Uma pulseirinha para ficar num camarote lá, não sei da onde, para que os pastores pudessem estar em unidade e orar pela cidade. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu fiquei junto com a minha galera lá embaixo, sabe por quê? Eu quero estar naquela prateleirinha de baixo. Eu não preciso estar em evidência. A autoridade ela não é conquistada por evidência. Durante o ano inteiro, pastor nenhum teve unidade, todo mundo falando um mal do outro. Falando mal da igreja um do outro. Agora chega lá que é pulseira de camarote, vai se converter, meu irmão. Vai buscar a tua autoridade. Ah, pastor, por que tu não está lá? Porque eu prefiro estar com a minha família aqui embaixo. Prefiro estar com a minha igreja. Deus falou para mim, você precisa de um tempo de caverna, agora é tempo de você se esconder e cuidar da tua família, da tua casa. O lugar que eu quero estar agora, meu irmão, sabe o que eu quero ser? Eu quero ser aquele potinho de sal, sabe? Fica ali, ó. Ninguém olha para ele, ninguém dá nada para ele, ele é ali. Eu não preciso aparecer para nada. Eu preciso cuidar da minha casa. Preciso cuidar dos meus filhos, da minha igreja. Preciso buscar a autoridade do Senhor. Aquilo que eu perdi, eu preciso trazer de volta. Pelos frutos vocês reconhecerão. Nem todo, olha só o que Jesus diz. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afasta-se de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Afasta-se de mim, porque eu nem te conheço, meu irmão. Começa já por aí. Você nunca teve intimidade comigo, você nunca teve autoridade comigo. Agora se acha no direito de dizer porque eu fiz e deixei de realizar. Isso não é autoridade, irmão. Desculpa te falar, mas isso não tem autoridade nenhuma. Quer um exemplo de uma pessoa que tem autoridade? Jó capítulo 1, versículo 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse,
Os seus filhos e as suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa, que desabou sobre eles, todos morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se e rasgou o manto, rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor me deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Isso é autoridade, irmão. Você parou para entender aqui que nós lemos? O cara perdeu os filhos, brother. O cara já tinha perdido tudo. Se você ler os textos um pouco mais atrás, ele perdeu toda a sua riqueza, ele perdeu tudo. Agora ele estava perdendo o filho. Sabe o que ele fez? Ele rasgou as vestes, colocou o rosto em terra e adorou ao Senhor. Ele falou: isso não vai tirar minha identidade. Isso não vai tirar a minha autoridade que eu tenho com o Senhor. Quer mais um exemplo? Jó capítulo 2, versículo 7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e começou e se raspava com ele. Sentado entre as cinzas, a mulher dele lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe-se teu Deus e morre. Ele respondeu: fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus próprios lábios. Autoridade. Sabe, irmão, uma pessoa que tem caráter transformado, uma pessoa que tem identidade, uma pessoa que tem autoridade, ela não está ligada com aquilo que é terreno, ela está ligada com aquilo que é eterno. Ela tem ligação nas promessas do Senhor. Eu estava vendo um outro videozinho daquele documentário sobre os verdadeiros cristãos, e uma daquelas senhoras disse assim: o verdadeiro presente que um cristão possa ganhar é a certeza da salvação. Deixa eu te perguntar, meu irmão, nessa noite, você tem certeza da tua? Você tem a certeza plena da tua? Se Jesus voltasse agora, se Ele viesse agora, você tinha certeza? Sobre essa identidade que você carrega, sobre essa autoridade que você carrega? Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Cristo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Você tem um chamado e você foi separado por Deus. Isso faz parte da tua identidade. Jeremias capítulo 1, versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, e antes de você nascer, eu o separei e o designei como um profeta dessa nação. Amém? Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Antes mesmo de você ser gerado, você já tinha uma identidade. Você já era um escolhido de Deus. Você já era separado por Deus. Isso faz parte da identidade. Isso faz parte da autoridade. Existe um texto na Bíblia que diz sobre o governo de Saul e o governo de Davi.
Como é que é teu nome, jovem? Gustavo. Saul, quando foi escolhido por Deus, ele foi não escolhido por Deus, ele foi escolhido pelos homens. O povo oprimiu Samuel para que pudesse haver um rei e governasse aquele povo. A Bíblia diz que Saul, ele governou durante 35 anos. 35 anos, guarda essa data. No momento em que ele foi rejeitado por Deus, que Deus o rejeitou devido à sua desobediência, Deus disse a Samuel assim: olha, você pega um chifre, encha ele de azeite e vá até a casa de Jessé, porque lá tem um rapaz que eu vou levantar como rei de Israel. E o mais engraçado, sabe o que é? Que a Bíblia diz que Davi começou a reinar com 30 anos de idade. Ele foi ungido, mais ou menos pelas datas, com 15 anos de idade. Ele era um rapazinho, era um adolescente. Só que ele começou a reinar, a ser rei de Israel com 30 anos. E o mais engraçado, querido, é que a Bíblia fala assim que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. No momento da unção, ele disse a Samuel: olha, você vai ungir aquele rapaz porque ele é um homem segundo o meu coração. E sabe qual que é o interessante de toda essa história? Saul governou por 35 anos, foi ou não foi? E Davi começou a governar com quantos anos? Com 30 anos, ou seja, antes mesmo dele nascer já era propósito de Deus dele ser rei de Israel. Sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Que antes de você ter sido gerado no ventre da tua mãe, Deus já tinha propósito na tua vida, você nem sabe, mas há uma autoridade sobre você, você tem uma identidade, você lá na frente vai entender tudo isso que Deus está te falando. Autoridade. Identidade. Você carrega algo, meu irmão, único. A tua digital é diferente de todos os milhões de pessoas espalhadas por esse mundo. Você é único, meu irmão. Você foi escolhido por Deus, sabe por quê? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vocês, porém, são a geração eleita, o reino de sacerdócio, a nação santa, o povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que ele está dizendo para você nessa noite? Você faz parte de uma geração eleita. Você faz parte de um sacerdócio real. Você faz parte de uma nação santa. O povo exclusivo do Senhor, para anunciar as grandezas daquele que os designou para a libertação dos cativos. Se você crê nisso, então glória a Deus e aplauda o Senhor. Você faz parte de uma geração eleita, meu irmão, para conduzir um povo de trevas à luz. Pense nisso. Antigamente nós trazíamos algumas traduções. Eu sou crente, aí para dar uma melhorada eu sou evangélico. Não. Eu sou seguidor de Cristo. Eu faço aquilo que Cristo me designa a fazer, porque eu tenho uma autoridade, eu carrego uma autoridade e eu tenho uma identidade. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos.